e vamos fazer aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia, sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos, né, por tantos problemas de doenças infecto-contagiosas, a Covid ainda está por aí. Enfim, temos conflitos de guerra lá também na Europa, no Oriente Médio. São momentos de transição planetária. Então, por isso, vamos pedir também o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais, ou seja, os nossos guias espirituais, que eles possam estar conosco também. E, é claro, agradecer a toda a espiritualidade amiga que atua nesta bendita Casa de Orações, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Nós estamos estudando às segundas-feiras e às quartas-feiras o livro Vinha de Luz, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aos domingos ainda continuamos com o Pão Nosso. E a lição de hoje do Vinha de Luz é a lição 35, que pedes? Então vamos aproveitar esse momento e já fazer a nossa prece, né, junto com os nossos mentores individuais, para iniciarmos as nossas reflexões. Vamos fazer aquela oração que o Senhor mesmo nos ensinou. A gente chama de Pai Nosso, mas é a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, a lição 35, nós temos a seguinte mensagem de Emmanuel. Que pedes? E aí tem a narrativa que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Foram palavras de Jesus, né? Então diz assim, que pedes? A vida, amigo. Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os ambiciosos, os egoístas, exigem todas as satisfações para si mesmos, somente para si, né? Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. O que pedes na vida? A vida. Não te esqueças de que talvez nesta noite o Senhor pedirá a tua alma. Então, mais uma mensagem de Emmanuel para as nossas reflexões, né? Mas quando fala assim que pedes, a gente sempre ouviu falar, né? Jesus mesmo, pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. E a gente está sempre pedindo, né? Mas como é que nós pedimos? Então é por isso que vem essas lições para nós entendermos, né? Então até certa vez uma pessoa falou para mim assim, não, mas Jesus não falou que
que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quer dizer, então a gente tem que ter mesmo as coisas, buscar as coisas. Eu falei assim, não, mas às vezes ele pode estar dizendo essa vida, mas é a luz, que tenhamos luz, e luz em abundância. Porque ele mesmo, né, no Sermão da Montanha, falou que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que o resto nos seria acrescentado. Então vamos assim contextualizar essas colocações. Essa colocação de Jesus, ela está naquele momento em que Jesus fala assim, ó, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E aí um homem que estava na multidão falou assim, mestre, vai lá dizer ao meu irmão para repartir comigo a herança. Mas Jesus disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse a esse homem, né? Propôs até uma parábola. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque toda a vida de qualquer um, né, não consiste na abundância do que possui. E aí ele trouxe aquela parábola dizendo assim, um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre ele, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, derrubarei todos os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens ajuntado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Então, desde o Sermão da Montanha, a gente já ouvia Jesus falar sobre isso, né? Que nós não deveríamos ajuntar tesouros, que as traças roem, que os ladrões roubam, né? Então é por isso que ele falou louco, né? Vamos ver esse conceito. O que é louco? Louco é aquele cujo comportamento ou raciocínio denota alterações patológicas das faculdades mentais. Aquele cujos atos e palavras parecem extravagantes, desarrazoados, que perdeu a razão, alienado, doido, maluco, desprovido de sensatez, insensato, temerário, repleto de fúria, furioso, alucinado. Então define um comportamento absurdo ou quase sem sentido, muitas vezes envolvendo situações perigosas. Segundo a psicologia, uma condição na mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade ou realizações de coisas sem sentido. É o resultado de algum transtorno mental. E a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o louco? A Bíblia diz assim, ó, não responda ao louco segundo a sua loucura, para que não te faça semelhante a ele. Responde ao louco, né? Então, é a nossa própria mente quando nos deixamos controlar por ela, ao invés de nós a controlarmos. Também existe a questão de estrutura psíquica, de cada um ser ou mais ou menos favorável a isso. Por isso, é preciso o quê? Disciplinar os nossos desejos. A filosofia nos ensina que desejo é uma força que se dirige a um fim, o qual é considerado pela pessoa que a contém uma fonte de satisfação e que pode ser consciente, inconsciente ou reprimida. Então essa lição de Emmanuel, mais uma lição assim, né, que Emmanuel, né, em conformidade com o ensinamento de Jesus, vem nos convidar o quê? A vigilância e a dominar nossos desejos. Então no Sermão da Montanha, Jesus já havia considerado isso, né? Condenado indiretamente o materialismo. E ele exorta os seus discípulos para não se preocupar demasiado com os bens e as suas necessidades materiais, mas sim preocupar-se mais em primeiro lugar em guardar os tesouros do céu para preparar o acesso ao reino dos céus. Quem se preocupa demais com os bens materiais
se preocupa com aquilo que irá naturalmente se degradar, se perder. Quem se preocupa com as coisas do céu, se preocupa com o que é eterno. Então Jesus ensina que ao invés de nos preocuparmos em acumular tesouros na terra, nós deveríamos buscar nos empenhar em acumular tesouros da vida eterna. Então, já começa assim essa nossa reflexão realmente nos recordando o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, né? Não nos prendemos muito à matéria, que é efêmera, mas sim ao que é espiritual, que é o que nós podemos levar. Então Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Isso aí está já no contexto, né, de tudo aquilo. Assim, aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Mas estamos sempre em busca, né, de algo. E é lógico, sempre estamos buscando o melhor, né? Mas, geralmente, a nossa busca é pelo ter as coisas, né? E não pelo ser. E aí nos tornamos acumuladores, ajuntando tesouros que os ladrões roubam e as traças roem, como Jesus falou no sermão. Nós estamos sempre buscando o melhor. Aí eu lembrei que tem um livro de Hamed chamado A Busca do Melhor. E Hamed cita Jesus. Jesus fala assim, ó: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu, mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição. Isso aí está até também no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens 1 e 2. Então, nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, né, a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Sócrates afirmava: ninguém que saiba ou acredita que haja coisas melhores do que as que fez ou faz, né, ou que estão a seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Então a compreensão do melhor depende do desenvolvimento do raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida, né, em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias, né, ou múltiplas vivências anteriores. A princípio passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos vamos analisando e assimilando entre processos de reelaboração, para só depois passar a integrá-las em definitivo, né, em nós mesmos. Isto é, incorporá-la por inteiro. Em fazer o nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida e também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Então, nessa nossa busca, podemos ser sensatos, né? Ou seja, temos o bom senso, como Kardec, né? Kardec era chamado o bom senso encarnado. Ou usarmos de insensatez, né, e cometemos loucura, como esse que Jesus cita aqui, né, nessa passagem, nessa parábola. Então temos um objetivo: obter
um bem ou um fim determinado. E isso exige perseverança, organização, hábito, constância, esforço, mas também disciplina, que é uma palavra que tem a mesma etimologia da palavra discípulo, que significa aquele que segue. Manutenção da ordem, dedicação. Então, vamos analisar agora os desejos, né? Que o problema todo está no nosso desejo. Buda já dizia isso, né? Que o problema desses nossos pedidos, dessas nossas petições é por causa dos nossos desejos, ou seja, o desejo tem muito do nosso ego. Então, para Descartes, ele dizia que a paixão do desejo é uma agitação da alma. Para Freud, desejo é o impulso de recuperar a perda da primeira experiência de satisfação. O desejo acaba num outro desejo, ou seja, é incessante. Quando vem o desejo, logo é substituído por outro. É a inquietação do ser humano. Já tem um outro filósofo, Lacan, que ele define que o desejo é o desejo do outro. Então o desejo dirige sempre a outro desejo. Ele não está relacionado diretamente ao objeto que o satisfaz. E por isso o desejo não se esgota. Não é nada fácil compreender essa afirmação psicanalítica, né, em poucas linhas. Dentre os desejos mais reconhecidos, logicamente estão, né, a fome, a riqueza, o poder e tudo mais, né? Tem até alguns desejos assim que a gente sabe que é difícil, né? Tem gente que quer ser assim, um super-herói, né? Quer voar, quer fazer isso. Então, estamos quase sempre ansiosos por uma razão desconhecida, sempre querendo mais. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, ensinando que o caminho da libertação está em seguir a vontade. E esta se faz através do autodescobrimento. Como primeiro passo é examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos de desculpa. Joana de Ângeles diz que no livro O Homem Integral que nós somos responsáveis pelas escolhas de nossos desejos. Uma vez que somos os autores da sua elaboração consciente ou inconsciente. Enfrentar o objeto ou a escolha adequada e não abraçar apenas o confortável, né? Eis o caminho seguro para minimizar as sensações de angústia. Então fala também da vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel também. Muito bom, né? O pensamento é o elemento selecionador, enquanto a vontade é o agente que determina o que fazer. Então, cada alma é um foco de vibração e que a vontade põe em movimento. Já Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim: é através da vontade que estabelecemos as nossas escolhas, as nossas mais importantes decisões e assumimos os nossos compromissos. É a alavanca da alma para as realizações espirituais. Então, a gente sempre aprende, né? Nunca te afastes do bem, que é a base da lei divina. O desejo é sempre nosso, mas Deus é quem determina. Isso está no livro Gotas de Luz, essa mensagem é de Casimiro de Cunha. Então, quando desejamos o bem, sentimos o amor, compaixão, fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva e a indiferença pelo outro. Então, quando desejamos estagnar, sentimos preguiça, pessimismo e descrença. Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo, né, a fé. Então, entre nós é muito conhecido o enunciado: desejando, sentes; sentindo, mentalizas; mentalizando, ages. Isso está também no livro Pensamento e Vida, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina, né, da mente. Então, a maioria dos encarnados respira ainda sob o doloroso regime provacional, sobrecarregado pelos reflexos milenares a vencer. As inclinações e as tendências que nós temos têm a sua gênese nas existências passadas, né?
Então, Joana de Angelis diz assim, que para ter um relacionamento saudável, o ser humano não sabe ainda realmente o que deseja, para onde ruma e como se comporta, porquanto se encontra em estado de sonambulismo, com flashes de lucidez, que logo retorna ao nível de entorpecimento. Isso está no livro Vida, Desafios e Soluções, quando fala de relacionamentos saudáveis. Então, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não terem sabido limitar seus desejos? Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Então, Divaldo Pereira Franco diz que a vigilância é muito fácil desistir. Fala de vigilância, né? É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e os gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, requeimando por dentro. Então, quando falamos das operações mentais, né, nós temos que fala da finalidade da contenção, ou seja, a vontade ativa esclarecida, assumir o controle sobre as fontes energéticas, né, de teor primário, impedir a ação dessa energia nos propósitos de reforma íntima, repetições, enfim. Então, o tamanho das tuas dores é da intensidade dos teus desejos. Quem disse isso foi Buda, porque eu falei que Buda sempre falava que o problema nosso está nos nossos desejos, né? O desejo cega, modera os teus desejos, não deixe os teus desejos ultrapassar os limites, não seja compulsivo. A libertação do desejo conduz à paz interior. Quem disse isso foi Lao Tse. Eis um empreendimento, né, desafiante e progressivo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos, deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas é o dever. Isso está em Reforma Íntima Sem Martírio, né, de Hermâncio do Fogo. Então, quando eu peguei essa lição, que pedes? Eu me lembrei de uma outra lição que está aqui, que já foi estudada aqui, a lição 19. A lição 19, o título é Executar Bem. Está também em Lucas, capítulo 3, versículo 3. Mas é uma mensagem de João Batista, quando ele diz assim: não peçais mais do que vos está ordenado. É aquela passagem de João. João Batista foi o precursor, né? E ele, quando chegava para trazer as suas mensagens, todos ficavam ouvindo o que ele queria dizer. Então, naquela passagem, o precursor responde às perguntas da multidão. A multidão interrogava dizendo: e agora, o que nós faremos? E aí então ele fala para aquelas pessoas que estavam perguntando: se vocês tiverem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Se você tiver alimentos, faça da mesma maneira, reparta com quem não tem. Aí chegaram os publicanos para serem batizados e disseram: mas mestre, o que nós devemos fazer? Os publicanos, a gente sabe que cobravam os impostos, né? E o João Batista disse assim, ó: não peçais mais do que vos está ordenado. E aí chegaram os soldados também e perguntaram para João Batista: mas e nós, o que nós devemos fazer? E ele falou assim: ó, e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário. Ou seja, não fazer as coisas ilícitas, né? Não roubar, não ser avarento, né? Então, em sua reflexão, Emmanuel finaliza: não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor. Cada dia, executá-la da melhor modo. Por isso, na mensagem, Emmanuel fala dos ambiciosos,
dos egoístas, dos arbitrários, dos vaidosos, dos invejosos, dos despeitados, dos ociosos, dos tolos, dos revoltados, dos extravagantes, dos impacientes e insaciáveis. Podemos até acrescentar, né? Dos avarentos, né? Ou seja, todos têm um traço de loucura e não tem o bom senso tão necessário à nossa vida. Então, se a gente for pegar toda essa relação que ele coloca aqui, em uma desses problemas nós estaremos inseridos, né? Então, nós devemos buscar o bom senso. Por isso que Emmanuel finaliza assim, ó. Essencialmente considerado, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Aí fica essa mensagem para a gente gravar, né, hoje. Vigia assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. O que você pede à vida? E não te esqueças de que talvez nesta noite o Senhor pedirá a tua alma. Então, a gente está nessa época aqui agora, que a gente passa assim, a gente vê aqueles cartazes, né? 600 milhões na Mega Sena. O que a gente pede? Ai, meu Deus, se ganhasse na Mega Sena, ia fazer tanta coisa, né? Todos nós nos envolvemos nisso, né? Mas o que é que nós pedimos, né? Pedro chegou para Jesus e falou assim, mas mestre, tudo aquilo que a gente pedir, realmente a gente recebe? Porque eu vejo sempre o senhor rezando, né, orando. Eu falei assim, não, tudo o que pedimos, né? Tudo que pedires em meu nome, tenho certeza que vocês receberão. Eu falei, mas como? Eu rezo também todo dia, não acontece? Parece que... Eu falei, você pegue. Como você pede? Você pede pelo bem comum para todas as criaturas ou você pede só pelos seus caprichos, né? Pelos seus desejos? Aí ele percebeu que ele estava pedindo realmente pelos caprichos, pelos desejos. Então, a gente tem que realmente analisar isso, né? Como pedimos? O que pedimos? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Foram colocações de Jesus. Mas nós devemos pedir em seu nome, ou seja, aquilo que ele trouxe para todos nós, né? Nos seus ensinamentos. Então, queridos irmãos, almas afins aqui da Casa de Bezerra, que nós possamos manter o nosso equilíbrio, a nossa sensatez e seguirmos sempre a mensagem de Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Porque a gente sabe que existem também outros sábios, outros mestres, que estão despertos e nos revelam a luz para todos nós mesmos, né? Podemos ainda não saber, mas a nossa luz, a nossa própria presença nos ajuda a tornarmos os problemas difíceis em mais fáceis. Isso nos leva a perceber o fato da oração, né? É indispensável, né? O fato de que essa luz é uma luz cuja origem é divina do ser maior, Criador, Deus, né? Nosso Pai amoroso. Então é indispensável o quê? Persistirmos na oração, velando nesse trabalho, né? Com ação de graças. É forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, né? É também alegrar-se com o pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício, de sofrimento, buscando vantagens, né, que as adversidades e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Então, o que pedimos? O que pedes? Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados, descabidas exigências, né, ou pedidos, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Por isso vamos lembrar de Emmanuel. Vigia assim cautelosamente o plano dos teus desejos, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória,
que o resto vos será acrescentada. Por isso, eu quero encerrar, essa exposição lembrando Maria Dolores, que afirma que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. E ela diz assim que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa. Quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial. Pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, com Jesus, nós vamos mais uma vez fazendo aquela prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja.